Nesse vídeo, nós vamos analisar e preparar as respostas e comentários do estudo 25 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 25 a 31 de agosto. Irmãos, apenas fazendo um comunicado importante, vamos estar disponibilizando todas as respostas e comentários deste estudo por escrito no primeiro comentário fixado deste vídeo. Então, se preferirem, vocês podem usar seus celulares ou dispositivos como tablets para tirar os prints desta resposta ou, assim como vocês faziam lá no site, copiar e colar este conteúdo para seus dispositivos. Fiquem à vontade. É claro, incentivamos que se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, com outras pessoas. Se ainda é possível, temos duas opções onde vocês podem mostrar gratidão por todo esse trabalho que fazemos com muito carinho para cada um de vocês, que é a opção Seja Membro e a Valeu Demais, que é aquela com um coraçãozinho escrito Valeu. Essas duas opções ajudam o canal a crescer, ajudam o canal a manter os custos que envolvem em fazer esses vídeos e também faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Fiquem à vontade. O tema do estudo 25 é a continuação do assunto da semana passada, Lições para a vida de uma profecia feita no leito de morte, parte 2. Tem como base o texto de Gênesis, capítulo 49, versículo 28, que diz: Ele deu a cada um deles uma bênção apropriada. O que vamos ver nesse estudo? Qual vai ser o objetivo do estudo? Vamos ver que lições podemos aprender com a profecia feita por Jacó sobre seus outros filhos, Zebulão, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naftali, José e Benjamim. Pergunta do parágrafo 1. O que vamos ver neste estudo? Resposta. Neste estudo, vamos ver que lições podemos aprender do que Jacó disse para seus outros filhos, Zebulão, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naftali, José e Benjamim. Primeiro subtítulo do estudo. Zebulão. Pergunta do parágrafo 2. O que Jacó disse sobre Zebulão e como essas palavras cumpriram? Temos aí como base o texto de Gênesis 49:13 e veja também o quadro. Resposta. Jacó indicou que os descendentes de Zebulão viveriam perto da costa, no norte da terra prometida. E mais de 200 anos depois, isso se cumpriu, pois o território da tribo ficava entre o mar da Galileia e o mar Mediterrâneo. Portanto, era fácil fazer negócios com pessoas de outros lugares e por isso os descendentes de Zebulão tinham motivos para ficar felizes. Pergunta do parágrafo 3. O que nos ajuda a ficar felizes com o que temos? Resposta. É lembrar que sempre existem motivos para sermos felizes, não importa onde vivemos ou quais são nossas circunstâncias. Então, devemos sempre nos esforçar em ver o lado bom da nossa situação. Segundo subtítulo do estudo, Issacar. Pergunta do parágrafo 4. O que Jacó disse para Issacar e como essas palavras se cumpriram? Temos aí como base o texto de Gênesis 49, 14 e 15 e veja também o quadro. Resposta. Jacó comparou Issacar com um jumento de ossos fortes, capaz de carregar cargas pesadas, mostrando que ele era um bom trabalhador. Ele disse que Issacar teria uma boa terra, e isso se cumpriu quando seus descendentes receberam uma terra fértil, perto do Rio Jordão. Lá, eles trabalharam bastante para cultivar a terra e também se esforçaram para ajudar outros, inclusive lutando para defender a nação. Pergunta do parágrafo 5. Por que devemos nos esforçar em nosso serviço a Jeová? Resposta. Porque Jeová dá valor ao nosso trabalho árduo no serviço a Ele, assim como valorizou o bom trabalho da tribo de Issacar. É verdade que hoje os irmãos não lutam numa batalha literal, mas mesmo assim, eles se empenham para proteger o povo de Deus em sentido espiritual, se dedicando em preparar e fazer discursos que encorajam e fortalecem a congregação. E Jeová valoriza muito isso. Terceiro subtítulo do estudo, Dan. Pergunta do parágrafo 6. Que designação a tribo de Dan recebeu? Temos aí como base o texto de Gênesis 49, 17 e 18 e veja também o quadro.
Resposta. A tribo de Dan recebeu a designação de proteger o povo de Deus. Conforme Jacó comparou, Dan era como uma serpente que atacava adversários bem maiores, como um cavalo de guerra e seu cavaleiro. Ou seja, de acordo com a profecia, a tribo de Dan seria corajosa e pronta para atacar os inimigos de Israel. Pergunta do parágrafo 7. Do que devemos sempre nos lembrar? Resposta. Devemos sempre nos lembrar que, mesmo que ninguém note o que fazemos, Jeová vê e valoriza tudo o que fazemos para ele. E ele fica ainda mais feliz quando servimos não para sermos notados, mas para mostrar que o amamos de todo o coração. Quarto subtítulo do estudo: Gade. Pergunta do parágrafo 8. Por que era fácil para as nações inimigas atacarem a tribo de Gade? Temos aí como base o texto de Gênesis 49 e 19. E veja também o quadro. Resposta. Porque a tribo ocupou uma terra do lado leste do rio Jordão, fazendo fronteira com nações inimigas. Então estava arriscado e fácil para os inimigos atacarem. Mas mesmo assim, os descendentes de Gade confiaram que Jeová os ajudaria a defender a terra. Eles enviaram soldados para ajudar outras tribos e sabiam que Jeová protegeria suas famílias. Pergunta do parágrafo 9. Como podemos mostrar que confiamos em Jeová? Resposta. Mostramos que confiamos em Jeová quando continuamos servindo a Ele mesmo em situações difíceis. Quinto subtítulo do estudo: Azer. Pergunta do parágrafo 10. O que aconteceu com a tribo de Azer? Temos aí como base o texto de Gênesis 49 e 20 e veja também o quadro. Resposta. Jacó disse que os descendentes de Azer se tornariam muito ricos e isso realmente se cumpriu. Mas por causa da riqueza e da má influência dos cananeus, o zelo pela adoração pura diminuiu, fazendo com que eles deixassem de ajudar outras tribos quando foram chamados. Pergunta do parágrafo 11. Por que precisamos ter um ponto de vista equilibrado sobre o dinheiro? Resposta. Porque se não tivermos um ponto de vista equilibrado sobre o dinheiro, vamos acabar perdendo tempo e energia buscando coisas que não precisamos. E isso, consequentemente, diminuirá nosso passo no serviço a Jeová. Sexto subtítulo do estudo: Naftali. Pergunta do parágrafo 12. Como as palavras de Jacó para Naftali provavelmente se cumpriram? Temos aí como base o texto de Gênesis 49 e 21 e veja também o quadro. Resposta. Jacó mencionou palavras belas ao falar com Naftali e elas talvez se referissem ao modo como Jesus falaria durante seu ministério. E essas palavras se cumpriram, provavelmente quando Jesus passou muito tempo no território de Naftali. Pergunta do parágrafo 13. O que devemos fazer para que nossas palavras agradem a Jeová? Resposta. Podemos agradá-lo falando a verdade, encorajando outros, elogiando mais e criticando ou reclamando menos. Também podemos ter o alvo de melhorar nossas habilidades de iniciar conversas que levem a um testemunho. Sétimo subtítulo do estudo: José. Pergunta do parágrafo 14. Como a profecia sobre José se cumpriu? Temos aí como base o texto de Gênesis 49, 22 e 26 e veja também o quadro. Resposta. Jacó chamou José de ramo de uma árvore fértil e indicou que ele seria escolhido dentre os seus irmãos. Isso se cumpriu quando os filhos de José, Efraim e Manassés, se tornaram duas tribos e cada uma recebeu um território diferente da terra prometida. Pergunta do parágrafo 15. Como José lidou com a injustiça? Resposta. Observamos aqui que José não ficou ressentido nem culpou Jeová. Ao contrário, ele confiou em Jeová, perdoou seus irmãos e os tratou com bondade. José aproveitou os desafios que passou para se tornar uma pessoa melhor, e isso abriu muitas oportunidades para que Jeová o usasse para fazer coisas incríveis. Pergunta do parágrafo 16. Como podemos imitar o exemplo de José ao lidar com desafios? Resposta. Podemos imitá-lo por não permitir que os desafios nos afastem de Jeová nem de nossos irmãos. Vimos no exemplo de José que Jeová pode aproveitar testes de fé para nos treinar, ajudando-nos a desenvolver qualidades como misericórdia e perdão. Portanto, se perseverarmos, podemos ter certeza de que Jeová vai nos recompensar. Oitavo e último subtítulo do estudo: Benjamim. Pergunta do parágrafo 17. Como a profecia sobre Benjamim se cumpriu? Temos aí como base o texto de Gênesis 49, 27 e veja também o quadro. Resposta. Jacó disse que os descendentes de Benjamim seriam como um lobo, guerreiros muito habilidosos. Isso se cumpriu no começo da história dos reis de Israel, quando Saul, da tribo de Benjamim, se tornou o primeiro rei e lutou com coragem contra os filisteus. E depois, no final da história dos reis,
quando Ester e Mordecai, também da tribo de Benjamim, salvaram os israelitas, impedindo que o Império Persa destruísse a nação. Pergunta do parágrafo 18. Como podemos imitar a lealdade da tribo de Benjamim? Resposta. Mesmo depois que Jeová designou Davi como rei, a tribo de Benjamim apoiou essa mudança. Quando outras tribos se rebelaram, os descendentes de Benjamim continuaram leais à tribo de Judá e ao rei escolhido por Jeová. Então, nós hoje podemos imitar a lealdade deles por também apoiar lealmente aqueles que são designados por Jeová para liderar o seu povo. Pergunta do parágrafo 19. Por que estudar a profecia feita por Jacó é bom para nós? Resposta. Estudar a profecia feita por Jacó é muito bom para nós, porque lembrar como essas palavras se cumpriram aumenta nossa confiança nas outras profecias da Bíblia e nos ajuda a entender melhor como podemos agradar a Jeová hoje. Muito bem, queridos irmãos, excelente. Agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Então, perguntas de recapitulação. Primeira pergunta: que lições você aprendeu com as palavras de Jacó para Zebulão, Issacar e Dan? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 3, 5 e 7. Sobre Zebulão, aprendemos que devemos valorizar o que temos e encontrar alegria nas nossas circunstâncias, pois a felicidade vem quando reconhecemos as bênçãos que Jeová já nos deu, sem focar no que nos falta. Já no caso de Issacar, aprendemos que Jeová aprecia o esforço sincero. Então, da mesma forma que Issacar foi elogiado por seu trabalho e disposição para ajudar, nós também devemos nos empenhar no serviço a Deus, protegendo e fortalecendo espiritualmente a congregação. E por último, as palavras de Jacó para Dan, aprendemos que mesmo que nosso serviço não seja visível aos outros, Jeová vê e valoriza cada tarefa feita com amor. Portanto, precisamos sempre lembrar que o importante é servir com dedicação, não para ser notado, mas para agradar a Ele. Segunda pergunta de recapitulação do estudo. Que lições você aprendeu com as palavras de Jacó para Gade, Azer e Naftali? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 9, 11 e 13. No caso de Gade, aprendemos que a confiança em Jeová nos dá coragem para enfrentar situações difíceis. Então podemos fazer sacrifícios no serviço a Deus, com a certeza de que Ele cuidará de nós e de nossa família. No caso de Azer, aprendemos que a prosperidade material não deve enfraquecer nosso zelo espiritual. Precisamos manter o foco na adoração pura e não deixar que influências negativas nos façam perder oportunidades de servir a Jeová. Já no caso de Naftali, aprendemos que nossas palavras devem ser belas e agradáveis a Jeová, pois falar a verdade, encorajar os outros e melhorar nossa habilidade de iniciar conversas espirituais são formas de refletir o exemplo de Jesus. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. Que lições você aprendeu com as palavras de Jacó para José e Benjamim? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 16 e 18. No caso de José, aprendemos que devemos lidar com injustiças com fé e perdão, pois José, além de não guardar rancor, ele confiou em Jeová e usou os desafios para se tornar uma pessoa melhor. Isso mostra que Jeová pode nos treinar por meio das provações e recompensar nossa perseverança. Já no caso de Benjamim, aprendemos que a lealdade aos líderes designados por Jeová é essencial. Observamos que, mesmo quando houve mudanças, a tribo de Benjamim permaneceu fiel. Então, nós também devemos apoiar com lealdade aqueles que Jeová escolheu para liderar seu povo. Que estudo encorajador, não é mesmo, queridos irmãos? Além de ser instrutivo, tiramos muitas lições práticas para os dias de hoje. Obrigado pela sua atenção, pelo carinho com o nosso canal e esperamos que vocês consigam dar excelentes comentários nesse estudo tão importante. Para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um hypar, também façam um comentário, relembrando aos irmãos que todas essas respostas estarão disponíveis no primeiro e segundo comentário fixado abaixo desse vídeo, para que vocês possam copiar ou tirar fotos, prints da tela do celular. Fiquem à vontade. Também compartilhem esse vídeo com outras pessoas, familiares e amigos, e se ainda possível, como maneira de gratidão, assim como outros irmãos têm feito, tornem-se membros do canal ou cliquem na opção Valeu Demais. Essas duas opções têm ajudado muito o nosso canal a crescer e têm feito com que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas, mais irmãos que precisam desse auxílio. Um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová para todos vocês e até mais nos próximos vídeos.